No tempo em que os reis saíram para a guerra, o rei Davi decidiu não sair para a guerra e ficou no palácio. Foi aí que, estando no palácio, ele observou e desejou a mulher de seu soldado Urias. Sabe o que ele fez? Adulterou com ela. Sabe o que aconteceu? Ela engravidou e Davi teve uma ideia. Ponham o soldado Urias na frente da batalha para que ele possa morrer. O interessante é que Davi poderia ter qualquer coisa ou qualquer companheiro do palácio por ser rei. Mas o problema é que ele quis o que não lhe pertencia. Esse é o ensinamento de hoje. Conquiste, adquira. Mas coisa feia é quando eu quero algo que não é meu. Por isso, eu aprendo que é melhor enfrentar um inimigo declarado do que estar ao lado de um inimigo disfarçado de amigo, que te põe para morrer só por desejar o que é seu. Contra isso, só a justiça de Deus. Paz!